Esse meu vídeo mostrando o diário e a caneta que eu ganhei viralizou e muita gente perguntou o significado matemático da minha senha e eu vou explicar ele pra você aqui. Falando não dá muito certo, então eu vou mostrar uma tela pra vocês. Essa lei da matemática fala que entre fazer uma coisa muito intensamente, uma vez só, e fazer essa mesma coisa com intensidades em pedaços várias vezes, a mesma energia que você gastaria de uma vez, quando você reparte em várias vezes, você tem mais produtividade, vale mais a pena. Ou seja, vale mais a pena fazer uma coisa pouquinho, infinitas vezes, do que fazer muito de uma vez só. Mas calma que eu vou mostrar isso em números, tá? Vamos pensar. 1 é o nível de esforço que você vai utilizar. E aí, você concorda que 1 do esforço, pra você fazer mais um esforço, vai ser mais 1, tá? Tipo assim, se você fizer todo o esforço do mundo, 100% do que você consegue, seria 1 mais 1, né? E como foi uma vez só, você vai levar 1. Então, você conseguiria 2 como resultado. 1 é sempre o ponto de start, tá? Só que aí, pense, se você fizesse 1, tudo bem? Só que agora você vai se esforçar 2 vezes. Então, você concorda que o esforço que você fez antes, você vai dividir em 2? Então, no caso, ficaria 1 sobre 2. Já que você vai se esforçar 2 vezes, você vai gastar metade dessa energia. Então, se você fosse dar 30 minutos, 2 horas hoje, você estudaria 1 hora hoje e 1 hora amanhã. Só que você não vai multiplicar isso por 2. Por quê? Você vai levar ao quadrado. Aí você, calma, eu não entendi. Por que você vai levar ao quadrado? Vamos lá? Presta bem atenção comigo, tá? Você concorda que 1 mais 1 meio é 1,5? Então, 1,5 aqui, ele significa que foi o que você se esforçou na segunda. Só que o que você vai se esforçar na terça não é independente, que você vai multiplicar por 2, ou seja, você vai se esforçar 1,5 nos 2 dias. Não é independente, na verdade é dependente. Porque se você se esforçou isso ontem, você já absorveu e já melhorou seu cérebro de alguma forma. Então agora, esse aumento de 1,5 vai acontecer em cima do 1,5. Ou seja, o esforço que você fez ontem também ajuda no que você vai fazer hoje. Então, ele multiplica, né, os seus ganhos. Isso não te lembra juros compostos, não? Então, eles são condicionais. É como se fosse uma probabilidade. É condicional. Um depende do outro. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Porque, na verdade, a proporção que a gente vai utilizar é em cima do que a gente já fez. Vamos voltar aqui, então. Então, 1 mais 1 meio. 1 mais 1 meio dá 1,5. E 1,5 ao quadrado é 2,25. Perceba como só de você se esforçar 2 vezes mais, você já consegue aumentar 0,25 em comparação ao resultado inicial de se esforçar uma vez só. Só que você, apesar de você se esforçar 2 vezes mais, você se esforçou menos. Então é equivalente, entendeu? Mas você ainda tem um lucro maior. Então vamos. Se a gente fizesse agora 1 mais 1 sobre 10, pior que eu não vou lembrar qual é o resultado exato, mas ficaria 1,1 elevado a 10. Que eu não vou lembrar agora. Deixa eu pesquisar aqui. Dá 2,59. Perceba, olha como aumentou. Eu me esforcei 10 vezes 0,1. Então, se antes eu estudava 10 horas, eu estudei 10 dias durante 1 hora e o meu lucro de aprendizado foi 0,59 maior. Mas aí você deve estar tipo assim, poxa, 0,59 não é pouco, não? Por que isso seria tão bom? Agora eu vou trazer uma lógica financeira para ver se você consegue me entender melhor. Vamos lá? Então, uma lógica financeira. Se você conseguisse 100 mil reais, tá bom? E aí eu te digo que você vai investir 100 mil reais todo de uma vez só. E aí você conseguiria, você vai trabalhar nele uma vez só, em uma empresa só. Você traria um retorno de em torno de, como é, vezes 2, né? 200 mil reais. Tudo bem? Agora, se você pega esse dinheiro e você investe ele 10 vezes, né? Que seria nos juros compostos, saindo nessa lógica. Você conseguiria ter em torno, seria 100 mil vezes o cálculo que a gente fez agora, que é 2,59. E aí ficaria 259 mil. Entenda agora o poder da matemática. Você não se esforçou mais do que antes. Você se esforçou, na verdade, menos, só que você se esforçou mais dias. Só que o saldo de esforço é o mesmo. Serão 10 horas de estudo ou não, enfim, serão 10 dias investindo ou não. 59 mil reais de graça. Tá entendendo? Só por uma mudança de comportamento. Só que imagine, tipo assim, se isso a gente tá falando da absorção do seu conteúdo. Então, por exemplo, nos seus estudos, se antes você absorvia do que você estudou, que seria, né, a questão dos 10%,
Quando você se estuda várias vezes, agora você vai absorver, se você estudar 10 vezes, como eu te mostrei um pouco ali, você vai absorver 27%, pô. Antes, se você estudasse de uma vez só, você ia absorver 20%. Agora, imagine isso numa longa escala, em que você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando em cima disso de uma hora para outra. Então, eu escolhi essa lei justamente por isso. Porque eu acredito que um esforço pequeno, que não exige tanta energia mental todos os dias, é o que faz crescer e o que tem me feito crescer até agora, né? Agora a questão é, todos os dias estar se esforçando e correndo atrás dos meus sonhos, mesmo que não de forma, uau, hoje eu vou fazer uma dieta top, vou emagrecer, hoje eu vou correr 50 quilômetros, hoje eu vou voltar a ler um livro inteiro, sabe? É sempre os pequenos hábitos. E se a gente for ler livros como Hábitos Atômicos, se a gente for ler livros sobre ciência, sobre o nosso cérebro, tudo acaba convergindo para isso. Sobre o hábito, sobre o costume de fazer um pouco de tudo todos os dias, que no final sempre leva a uma porcentagem muito maior do que um esforço muito grande em um curto período. Então, mas e agora? Cadê a senha que você não falou até agora, Caixa? No final das contas, a minha senha a soma ficava assim, deixa eu botar aqui, vai ficar aqui em cima, né? A soma ficava 1 mais 1 sobre n. Por que 1 sobre n? Porque é tipo, esse n aqui é a quantidade de vezes. Então esse n é tipo infinitas vezes, entendeu? Elevado a n, ou seja, um número gigante dá aproximadamente 2,718. A minha senha não é 2, a minha senha é 718. Pois é, tá vendo? É por isso que eu escolhi a senha. Aí, poxa, um vídeo de 7 minutos me explicando por que a sua senha é sua senha, Caixa. Pois é, são leis e leis. A última senha do meu outro diário, que eu nem me lembro mais qual era a senha, é brincadeira, foi a Lei Áurea. E se vocês quiserem, depois eu posso fazer outro vídeo. Eu acho bem difícil alguém ver o vídeo até aqui. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir meu diário, né? Nessa belezura aqui, aí a gente tem 7, 1 e 8. Tcharam! E o melhor é que a primeira página eu já tô falando sobre a senha, né? Aí eu desenvolvo tudo aqui.